Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, professor de língua portuguesa, também conhecido como gramática. Estamos aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo com a matéria nova que é oração coordenada. Algumas nomenclaturas são interessantes a gente conhecer para entender com perfeição essa matéria de oração coordenada, que já vou antecipando que é fácil. Tá? Primeiro, frase, oração em período. A gente fala muito sobre frase, oração em período, mas a gente tem dificuldade de definir e até visualizar, identificar o que é uma frase, oração em período, ou separar, né, diferenciar uma da outra. Mas vamos tentar separar através dessas explicações aí. Por exemplo, frase é um enunciado com sentido completo. Ponto. Não precisa de verbo. Pode até ter, mas não precisa. O que frase precisa ter para ser frase é só sentido completo. Ok? Oração. Oração é um enunciado que não precisa ter sentido completo, mas precisa ter verbo. Tá? Então, oração é um enunciado que tem verbo. Ok? Ele não precisa ter sentido completo. Pode até ter, mas não precisa para ser oração. Okay? E período. Período é um enunciado com sentido completo, com verbo delimitado pelo ponto. Ok? Então, frase é enunciado com sentido completo, oração é enunciado com verbo, período é enunciado com sentido completo e com verbo delimitado pelo ponto. Ok? Então, essas nomenclaturas são interessantes a gente entender e localizar, né? Porque em alguns exercícios, até retirado de alguns textos, isso provavelmente vai ser necessário. Outra coisa, outros elementos que são necessários a gente entender, ou nomenclaturas que são interessantes a gente conhecer, para que a gente possa entender com propriedade esse assunto oração coordenada. Sindética e assindética. Tá. Sindética, entenda que é sinônimo de síndeto. Síndeto é igual a conjunção. Então, sindética tem síndeto, síndeto é conjunção. Então, se eu falo que algo é sindético, ela tem conjunção. Assindético ou assindética, ela não tem conjunção. É só você lembrar do a, que em muitos momentos é prefixo de não. Normal, quem não é normal é anormal. Deu para entender a associação? E sindética. Sindética, sim. Associação com sim. Sim, tudo bem, eu sei que eu dei uma forçada, mas entenda isso. Sindética, sim, tem conjunção. Sindética, sim, tem conjunção. Assindética, não tem conjunção. Então, se eu digo que é sindética, tem conjunção. Assindética não tem conjunção. A gente vai ver isso onde? Orações sindéticas e orações assindéticas. Sindética tem conjunção à frente dela. Assindética não tem conjunção à frente dela. Ok? Outras coisas que é interessante a gente poder lembrar ou poder conhecer. Período simples, período composto, oração absoluta. Período simples, tá? Vamos já começar a desvendar isso para vocês. Período simples é um período onde você tem uma única oração. Período simples é onde você tem uma única oração. Ok? Período composto. Período composto é onde você tem mais de uma oração. Então, período simples você tem uma oração, período composto você tem duas ou mais orações. Em algumas literaturas, você pode até encontrar no lugar de período composto, período complexo. Aí é só você associar. Se você tem algo que é simples, você tem um outro lado que é complexo. Tá? Então, período simples tem uma única oração, período composto tem duas ou mais. Ok? Então, vamos lá. Oração absoluta. Se você tem um período simples, você só tem uma oração, como eu já antecipei. E essa oração é absoluta. Só existe ela ali e ponto final. Ok? Deu para entender? Então, período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais.
E oração absoluta é aquela única que existe dentro do período simples. Oração absoluta. Só tem ela está absoluta ali dentro daquele contexto de período. Tá? Outro detalhe. Falei do período simples, período complexo, falei da oração absoluta e tudo mais. Agora, como é que eu vou saber que se só tem uma oração ali? Como eu falei, para ser oração, precisa ter verbo. Dependendo do número de verbos, é o número de orações que eu tenho. Se eu tenho um verbo, tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos, tenho 2 orações. Se eu tenho 15 milhões de verbos, eu tenho 15 milhões de orações. Agora, vamos entender também o seguinte: se eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma única ação verbal. Aí eu tenho uma oração também. Se eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma oração, logo uma ação verbal. 2 verbos, né? E uma ação verbal. Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Oração coordenada. A gente vai estudar oração coordenada e daqui a algumas semanas oração subordinada. Tá? Eu vou só falar um pouco sobre ela, da oração subordinada, de repente ao longo daí, mas depois a gente vai entrar falando especificamente sobre esse assunto. Por exemplo, eu costumo associar com o seguinte, sempre com o nosso mundo real. Quando eu falo um trabalho coordenado, ele quer dizer o seguinte: não existe hierarquia entre aqueles envolvidos. Coordenado. Eu vou fazer junto com ele ou com ela. O meu trabalho necessariamente não depende do dele, mas vamos nos ajudar. Tá? Não tem grau de hierarquia, eu não mando nela, ela não manda em mim, acabou. Agora, quando eu falo de uma relação de subordinação, um é maior do que o outro, tanto que eu estou subordinando. Um é principal e o outro recebe ordens. Só para a gente poder associar quando a gente chega lá. Então, na oração coordenada, você tem orações que têm o mesmo grau de igualdade. Ninguém manda em ninguém. Então, você não tem, por exemplo, uma nomenclatura oração principal. Você só vai encontrar isso na oração subordinada, que a gente vai ver mais à frente. Então, na oração coordenada, você tem orações em grau de igualdade, em termos de importância, tá? E elas estão articuladas, desempenhando uma função dentro do período que vai passar para a gente um valor semântico. Guarda isso. Valor semântico de conjunção cai em tudo quanto é prova que você imaginar de concurso público. Cai pra gente na escola técnica, cai para Pedro II, cai para ESA, cai para EAGS, cai no Enem, cai prova de tribunal, cai tudo quanto que você imaginar cai. E isso às vezes você nem sabe, mas ele está buscando o teu conhecimento. Em muitos momentos até de interpretação de texto. Então, essa é uma parte da gramática importante demais, onde a gente está em contato direto com o valor semântico de conjunção. Oração coordenada, oração subordinada. Ok? Além daquilo que a gente já falou. Se você tem dificuldade com a língua portuguesa, olha o nosso vídeo lá de classe gramatical. Você precisa dominar todas as classes gramaticais, todas as classes de palavras você precisa dominar para que você consiga entender toda a dinâmica da gramática aí. Enfim, continuando. Oração coordenada. Oração coordenada, como eu falei, são orações onde as duas estão em grau de igualdade, onde elas são ligadas normalmente por uma conjunção, e essa conjunção que liga uma a outra é que vai fazer a classificação. Por exemplo, eu tenho oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Ok? Tenho essas 5. Agora, o que vai determinar a classificação é a conjunção que tem entre as duas orações. Estou falando entre elas, porque normalmente, se eu estou falando de um elemento conector e a conjunção é um elemento conector, qual é o lugar de origem de algo que conecta? Entre os dois elementos conectados. Mas entenda o seguinte, nada impede que isso seja movimentado. Estou falando de maneira geral, a conjunção aparece entre as orações. Vou dar um exemplo para vocês. João joga futebol, mas também joga basquete. Mas também está à frente da oração joga basquete.
essa oração joga basquete é uma oração sindética. Desconjunção sindética aditiva. Mas também aditiva. Então, esse mas também, como está à frente dessa oração joga basquete, né, que eu falei, né? Então, essa oração é uma oração sindética. Agora, a primeira que eu falei, joga futebol, como não tem nada à frente dela, é uma oração assindética. E essa locução conjuntiva que eu coloquei, mas também é o que vai determinar a classificação do período. Período coordenado aditivo. Aí a primeira, oração coordenada assindética. A segunda, oração coordenada sindética aditiva. E o período é aditivo. Deu para entender? Então, eu tenho a oração coordenada aditiva, oração coordenada adversativa, que dá a ideia de oposição. Você tem uma ideia inicial que que não é saciada pelo período seguinte. Por exemplo, fui ao shopping. Independente do que você pense, shopping é um lugar de vendas. Se você vai a um lugar de vendas e você não vende, você vai para comprar, né? Então, é o seguinte, fui ao shopping, que é um lugar de venda, de compra, eu não sou vendedor, então vou lá comprar. Fui ao shopping, mas não comprei nada. Esse mais é uma conjunção adversativa que indica oposição de ideia, contraste de ideia. Contraste de ideias. A alternativa, que indica justamente isso, exatamente o que o nome diz. Corra ou ande. Tá? Inclusive a oração coordenada a alternativa tem uma característica de ter conjunções duplas, ou ora, quer, seja, tá? Mas, ou, por exemplo, consegue dar essa ideia de alternância sozinha. Ou. Conclusiva, ao contrário da adversativa, que você tem uma ideia inicial e te leva a um raciocínio, te leva a uma conclusão que não era o que você esperava, ou seja, você tem uma queda de expectativa. Agora na conclusiva não, na conclusiva você tem uma confirmação de expectativa. Fui ao shopping, portanto, fiz várias compras. Fui ao shopping, logo fiz várias compras. Ok? Explicativa. Explicativa é como você estivesse dando uma justificativa de algo anteriormente mencionado. Tá? Sai agora, pois não te quero aqui. Ok? Então, ela tem essa relação de literalmente explicar o que você disse antes. Então, entre oração coordenada aditiva, que adiciona as ideias, oração coordenada adversativa, que dá a ideia de quebra de expectativa, oposição de ideias. Você tem oração coordenada alternativa, que justamente é de alternância, uma coisa ou outra, né? Ou ora uma coisa, ora outra. Esse ora, na verdade, não tem H, é sem H. Conclusiva, que você tem uma ideia inicial e te leva a um raciocínio lógico, e explicativa, que está literalmente explicando uma determinação, um pedido da oração anterior. Tá? E qual é o grande lance aí? Você entender o valor semântico da conjunção. Quando você consegue entender o valor semântico de cada conjunção, ou seja, o que cada conjunção representa semanticamente, mas, de maneira geral, adversativa. Portanto, de maneira geral, conclusiva. Logo, conclusiva. Tá? E por aí vai. Então, o pulo do gato é você conseguir identificar o valor semântico dessas conjunções. A partir do momento que você consegue identificar o valor semântico dessas conjunções, oração coordenada fica fácil. Então, grava aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Tudo isso é aquilo que a gente mencionou de oração coordenada. Ok? Espero ter sido claro. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, por favor, entre em contato comigo através do canal
que vocês porventura tenham, para que a gente possa tirar as eventuais dúvidas. Senhores, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês, na verdade foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima, pessoal.